Sejam muito bem-vindos a mais um bom dia, boas apostas. Estamos a gravar de quarta-feira para quinta, Liga Europa, segunda volta desta jornada europeia da Liga Europa. Ontem ou hoje, dependendo de quando vocês estão a ver o vídeo, dia 25, jogou-se parte dos jogos da Liga Europa. Quinta-feira vai-se jogar a outra parte. De resultados, fazendo aqui um pequenino recap dos prognósticos que eu vos falei no vídeo, falei-vos em 10 prognósticos, vieram 6. Aliás, espera aí. Exatamente, falei-vos em 10 prognósticos, vieram 6. O Barça não marcou nas duas partes. O AZ venceu o Elfsborg. O Porto não venceu o Bodø. O Lazio não perdeu. Houve over 1,5 no Lazio Kiev. Ambas marcam no Midtjylland Hoffenheim. Não veio o over 2,5 no Midtjylland Hoffenheim. Veio a vitória do Galatasaray. Não veio a vitória do United. E veio o over 1,5 na Real Sociedade em França, no terreno do Nice. Portanto, volta novamente aqui há um bocadinho à imagem do que eu estava a dizer ontem, do que eu vos disse no vídeo de ontem, que é primeira jornada, temos tido muitos golos. Temos um 5, 5, 3, 2, 4, 2, 2, 2, 3 golos. Portanto, muitos golos marcados nestas primeiras jornadas, margem de erro reduzida. A minha desilusão, eu não vi os jogos das 8. A desilusão óbvia seria aqui, se calhar, o empate do United, ou o resultado magro do Barcelona. Eu vi a segunda parte do Barcelona, vi em partes a segunda parte do Barcelona e o Barcelona falhou muito gol. O Barcelona na segunda parte falhou muito gol, grandes chances de gol, duas, um XG quase de 1, muito, mas mesmo muito gol falhado do Barcelona. Entretanto, isto é babar-se. Mesmo muitos golos do Barcelona falhados, e pelo que eu ouvi, porque eu não vi, mas pelo que eu ouvi no United, acho que o jogo estava super tranquilo para o United, super gerido do United. Houve uma assistência, entre aspas, do Christian Eriksen, que ofereceu aqui o golo ao Lammers do Twente, e o Manchester depois não conseguiu marcar, portanto, acabado mesmo por empatar. O Galatasaray também venceu tranquilamente, pelo que eu percebi, já podiam ir a vencer para o intervalo. Nos jogos que eu acompanhei, o AZ, o Elfsborg, aqui foi um jogo muito bom, com muito mais AZ do que Elfsborg. O Elfsborg saía muito bem e conseguia criar sempre perigo. Antes disto, tem aqui um gol anulado. E depois o AZ com a supremacia ofensiva que tem cá para vencer o jogo, e o Porto se calhar será a minha maior desilusão, principalmente pela primeira parte, mas sinceramente eu acho que o jogo ia ser todo mais ou menos na mesma toada. Se não cai aqui este vermelho por simulação do Matel, né? Do Mata, exatamente. Se não sai aqui este segundo amarelo por simulação, tenho muitas dúvidas que o Porto tivesse este radar na segunda parte. A equipa do Bodo estava super tranquila, super confortável com sem bola. Acho que o Vítor Bruno abordou um bocadinho mal, ou foi um bocadinho ingênuo, não sei quais foram as ideias. Trocou muito jogador, fulcral, digamos assim. O 11 não é muito diferente, mas não jogou PP, que tem jogado sempre, não jogou Varela, que é o esteio do Porto, e não jogou Galeno, que apesar das suas limitações também é um jogador importante. E depois, qual é que é o problema acima disso? Gruites é uma nulidade. Gonçalo Borges, eu nem vou comentar, porque pronto, pá, acho que quem viu o jogo, eu não gosto de destratar jogadores, porque jogos não são jogos, mas o Gonçalo Borges esteve mesmo muito mal. Mas para mim pior ainda, porque é verdade, o Gonçalo Borges não conseguiu fazer um passe, não conseguiu tirar um cruzamento, mas pior para mim, na minha opinião, não é o não conseguir, é o não querer, e isso já veio mais do outro lado. O Ivan Raim fez um jogo muito, muito fraco, pouquíssima reação à perda, pouco de intensidade nos duelos. Lá está, acho que é isto que falta. Acho que é isto que falta ao Jaime. E eu acho que é mesmo isto que o vai impedir de dar o step up, de dar o salto. E eu acho que se calhar o Porto até já pode ser um bocadinho a mais para ele. Posso-me vir a arrepender disto? Não é me vir a arrepender, não me arrependo, porque é a minha opinião, mas posso-me vir e isso posso-me enganar. E o Ivan Raim ter ali uma boa sequência e depois dar ali o step up e estar outro patamar. Mas neste momento, e já me parecia isso na época passada, acho que não chega, acho que é um nível abaixo, e é o que eu digo, o Gonçalo Borges fez um jogo pior, teve muitos mais lances para decidir e praticamente decidiu mal em todos, ou definiu mal em todos, mas por outro lado o Ivan Raim não é a definição que o impede de ser muito bom jogador, é a intensidade e a entrega que ele tem. Muitos jogadores perdiam a bola, o Ivan Raim perdia a bola, não reagia, não descia, é algo que eu não gosto mesmo nada de ver.
neste tipo de jogadores, mas é o que é. E o Porto acaba mesmo por perder 3-2 e o Bodô ainda tem aqui mais uma, duas saídas com perigo. Nós tínhamos pré-live o Porto a vencer, não venceu. Mas depois no live no Telegram vamos buscar a Race 5 do Porto com o modo de perto de 2 e o over à frente também com o modo de perto de 2. Portanto, isto foi o resumozinho do dia. Partimos agora para esta quinta-feira de Liga Europa. Agora sim, quinta-feira de Liga Europa. Quarta-feira de Liga Europa nem é dizível, não é? Arrancamos aqui com Fenerbahçe San Giloase. Fenerbahçe com odds muito semelhantes ao jogo do Galatasaray hoje contra o PAOK. San Giloase nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias e nos últimos 5 jogos 4 unders 1,5 e 3 empates a 0. Atenção. Jogos alguns complicados, em casa do Steaua, em casa do Standard de Liège, em casa do Antwerp, em casa contra o Anderlecht. Ainda assim, são muitos jogos com muitos unders. Do lado do Fenerbahçe, nos últimos 10 jogos, temos apenas 2 derrotas. Lille para a Liga dos Campeões e agora a última para o campeonato contra a equipa do Galatasaray. Fenerbahçe nos últimos 10 jogos marcou nos 10, não deixa de ser interessante. A equipa do San Giloase, como se vê, tem tido dificuldades em fazer gol nos últimos jogos, ou seja, leva 4 jogos seguidos sem marcar. A nível de odds, temos um Fenerbahçe a 1.67. Eu aqui vejo um bocadinho a imagem do Galatasaray. Penso que em casa, num jogo de Liga Europa, contra uma equipa que está com algumas dificuldades em fazer golos, principalmente a vitória do Fenerbahçe a 1.67, parece um modo razoavelmente com valor. Para mim tem mais valor isto do que um ambas marcam ou do que um over 2,5, por exemplo, com 10, 12 ticks acima. Parece-me que tem mais valor aqui a vitória do Fenerbahçe e aqui não inventava muito, iria só por aí. Em relação ao Malmo Glasgow Rangers, temos um Malmo 2,26 de Rangers a 3,15, over 1,5 1,29, over 2,5 1,91, ambas marcam 1,72. Se olharmos às estatísticas, o Malmo nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas e foram as 2 para a Liga dos Campeões contra o Sparta de Praga. Nos últimos 3 jogos o Malmo tem 2 empates a 0 fora de casa, no Gais e no AIK de Estocolmo. Em relação ao lado do Rangers, nos últimos 10 jogos também apenas 2 derrotas. As 2 derrotas não fez golo, contra o Celtic num jogo muito bom do Celtic e contra o Kiev em Glasgow. Com comichãozita no joelho, atenção. De resto, o Rangers é o Rangers no campeonato. No campeonato escocês é sempre o normal, é uma equipa que marca muitos gols, é uma equipa que vence muitos jogos. Em cariz europeu, em cariz, sim, posso dizer. É uma equipa, é sempre diferente, é sempre difícil muitas vezes de precificar. Perceba que este ligeiro favoritismo ao Malmo, muito pelo fator casa. Ainda assim, o ambas marcam estar a 1.72, pode ser interessante, se bem que o Malmo já não sofre gols há 4 jogos, mas lá está, num cenário sueco, é sempre um bocadinho diferente. Na Liga dos Campeões sofreu nos 2 jogos que fez, sofreu contra o PAOK também. Sofreu nos 2 jogos contra o PAOK, se não estou em erro, sofreu nos 2 jogos contra o Sparta, portanto pode sofrer aqui também, mesmo jogando dentro de portas. Acredito que pelo menos o ambas marcam possa sair. Se vocês quiserem ser um bocadinho mais prudentes, o over 1,5 está a 1.30, pode ser interessante juntar-se, por exemplo, à vitória do Fenerbahçe, se vocês tiverem interesse. Em relação aos jogos das 8, temos um Ajax Besiktas, Ajax a 1.93, Besiktas a 3.74, over 1,5 21, over 2,5 67, ambas marcam 60. O Ajax nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, uma delas para a Liga Europa contra o Panathinaikos, que ainda assim serviu para passar. Em relação ao Besiktas, nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota, tem apenas 2 empates e os 2 com golos, 3-3 no Lugano, na Suíça, e 1-1 no Trabzonspor, num jogo também difícil, mas a segunda parte do Besiktas foi toda jogada com mais um jogador e ainda assim não chegou para vencerem. Aqui, sinceramente, eu vejo as odds um bocadinho demasiado especulativas. Temos um Besiktas a pagar a 3,74, para mim é um modo demasiado alta. Temos um Ajax a 1,93, parece-me aqui algo especulativo. Over 1,5 1,21, parece-me interessante. Para mim uma das odds que tem mais valor aqui é sem dúvida o X2, porque eu acho que o lado do valor com este mercado, com estas odds, estará do lado do Besiktas, e ter 1,85 o X2 parece-me interessante. Estamos aqui já com 2 resultados, mesmo sendo em casa do Ajax. Parece-me interessante este X2.
para o lado do Besiktas, porque o Besiktas também, o campeonato turco, é mais competitivo que o holandês. O Ajax está a fazer uma época tranquila, vem de um empate fora no Red Eagles, venceu o Fortuna Sittard por 5-0, teve uma eliminatória super tranquila contra o Jagiellonella, né? Assim do género. Teve uma eliminatória muito mais complicada contra o Panathinaikos. Eu acredito até que o Besiktas é uma equipa mais forte do que o Panathinaikos e que possa pelo menos não perder. E este X2 1.85 para mim tem valor. Em relação ao Frankfurt contra a Vitória Pilsen, temos um Frankfurt a 1.33, Pilsen a 8.50, over 1,5 17, over 2,5 56, ambas marcam 88. O Frankfurt, esta época em jogos oficiais, tem apenas uma derrota em Dortmund por 2-0. De resto, marcou nos jogos todos e venceu todos os jogos: Braunschweig, Hoffenheim, Wolfsburg e Mönchengladbach, estes últimos 3 para o campeonato alemão. Em relação à Vitória Pilsen, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota contra o Slavia, por 3-0 fora de casa. De resto, vinha a marcar em 8 jogos seguidos e ficou sem marcar neste último. Vem de uma derrota complicada. Fora de casa, a equipa do Pilsen não vence há 2 jogos, contra o Slavia e contra esta equipa que eu não sei qual é, mas peço umas cortinas de um cinema. Portanto, a odd do Frankfurt a 1.33 parece-me uma odd justa, parece-me aqui interessante. Se o Frankfurt vier com o 11 base, que eu não sei qual vai ser a gestão, se vier com o 11 base, o Frankfurt a marcar nas duas partes a 1.80, a 1.92 parece-me ser interessante e parece-me uma odd com relativo valor se o Frankfurt encarar o jogo como deve de ser. Em relação ao Steaua de Bucareste e Rigas, não tenho nada aqui, grande merda aqui a falar, não são duas equipas que eu conheço, não acompanho nenhum dos campeonatos. De relembrar que o Rigas nos últimos 10 jogos marcou em 9, o Steaua nos últimos 10 jogos perdeu 3, venceu 4, o Steaua nos últimos 10 jogos marcou em 7 também e vem de 5 jogos seguidos a marcar, vem de 2 empates seguidos ainda assim. Portanto também não vem na melhor fase de sempre, ainda assim joga contra o Rigas, uma equipa também de um campeonato muito mais, acho que é da Letónia, um campeonato muito mais fraco, digamos assim, mais extra campeonatos europeus. Portanto também é aqui um bocadinho difícil de precificar. A odd do Steaua está a 1.57, pode ser interessante, não sei, não me vou meter em terras romenas, portanto vou fugir. Em relação ao Olympiacos em França, em casa do Lyon, Olympique Lyonnais, temos um Lyon 1.89 que perdeu esta semana com mais um jogador contra o Marselha. Olympiacos a 3.92, over 1,5 1,26, over 2,5 a 1,81, ambas marcam 1,70. O Lyon nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias e apenas uma em jogos oficiais contra o Estrasburgo em casa. De resto perdeu contra o Arsenal num jogo, uma Emirates Cup no amigável, levou 3 batatas do Stade Rennais, perdeu 2-0 em casa contra o Mónaco, foi empatar ao 1 a 0 e perdeu este tal jogo contra o Marselha, onde jogou com mais um jogador durante muito tempo e sofreu 2 golos até, se não estou em erro, sofreu os 2 golos, o segundo e o terceiro, com mais um jogador. E tive a perder praticamente o jogo todo. Em relação ao Olympiacos, nos últimos 10 jogos, oficialmente apenas venceu 3 e não ganha 2. Perdeu contra, isto é Aris, né? E contra o PAN, aquele partido português muito conhecido dos animais. Partido de animais, não, pessoas, animais e qualquer coisa, e natureza. De resto, marcou praticamente os jogos todos, apenas ficou sem marcar contra o PAN. Provavelmente algum tipo de voluntariado. O do Lyon parece-me aqui um bocadinho especulativa face ao fator casa. Não me meteria aqui, sinceramente, não me meteria aqui nesta luta do Lyon, porque acredito que o Lyon não é uma equipa muito segura. O ambas marcam tão pontos ainda pode ser interessante, mas também parece modo justo, portanto eu aqui não me chateava muito. Over 1,5 1.26, se quiserem juntar alguma coisa, parece-me mais safe. Em relação ao Totas, temos um Totas contra o Karabag. Tottenham 15, Karabag a 16, over 1,5 10, over 2,5 34, ambas marcam a 2. A nível de last games, o Tottenham nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas, 2 oficiais, uma em casa contra o Arsenal e uma fora contra o Newcastle. Vem de uma vitória contra o Brentford dentro de portas, joga novamente dentro de portas. Em relação ao Karabag, nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas, 3 delas em competições europeias, Zagreb por 2 vezes e o Ludogorets por 1 vez, e também perdeu em casa contra uma equipa qualquer do campeonato do A0.
Vem de 3 vitórias seguidas, vem de marcar muitos golos, mas sofreu também alguns golos. O Tottenham joga em casa, se jogar com um 11 relativamente eficiente, que me parece o que vai acontecer. O Tottenham, para marcar gol nas duas partes, são 1.54 de tudo o que este jogo tem. Parece-me o mais normal de se fazer, e acredito que possa vir. O Tottenham é uma equipa muito over, apenas não veio o overs no jogo contra o Arsenal, e foi um jogo um bocadinho fechadinho, porque o Arsenal é uma equipa que também faz isso, consegue fazer isso bem, sente-se confortável a fazer isso, portanto, normal. De resto, o Tottenham é uma equipa bastante over. Tottenham a marcar nas duas partes 1.55, parece-me bem interessante. Em relação aos últimos 2 jogos, temos um Roma Atlético Bilbao. A Roma sem De Rossi nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias e apenas uma delas oficial. Arrancou a Série A com 5 jornadas, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota em casa contra a equipa do Empoli. Apenas marcou em 3 jogos dos 5, ficou a 0 contra a Juve e contra o Cagliari. Em relação ao Bilbao, já são 7 jornadas de Liga Espanhola, vem de 3 vitórias seguidas, venceu 4, empatou 2 e empatou 1. As 2 derrotas foram em jogos complicados contra o Atlético de Madrid e fora no Camp Nou Spotify, ou lá como é que se chama aquela merda, e empatou em casa, se calhar o resultado mais atípico, 1-1 contra a equipa do Getafe. O Atlético Bilbao é uma equipa muito mais forte em casa, ainda assim joga contra uma Roma muito complexa. A Roma tem muitos empates, tem dificuldades em fazer golos, vem de uma vitória por 3-0 na Udine, em casa contra a Udine há 3 dias, pode vir com essa motivação extra. Ainda assim, parece-me aqui umas odds, se calhar até um bocadinho mais valor para o lado do Bilbao a 3.65 do que para a Roma a 2.11, mas eu aqui, tendo sendo primeira jornada, não me querendo estar aqui a meter em grandes merdas, gosto de ambas marcam 1.87, mas mais safe, o over 1.5 a 1.36, para mim é o que faz mais sentido se trabalhar aqui. Em relação ao Braga, o Braga é o Braga, não é? O Braga é aquela incógnita fodida, que um gajo nem sabe bem o que é há. O Maccabi, nos últimos 10 jogos, apenas perdeu um, que foi o último de todos, ou o primeiro de todos, a contagem. De resto, venceu os últimos 9 jogos seguidos e marcou em todos. Apenas por uma vez marcou apenas um gol, de resto marcou sempre 2 ou mais gols, e temos vitórias como 5-1, 3-0, 3-0, 3-0. Por exemplo, as odds do Braga a odd do Braga está a 1.51, o Braga que nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, derby do Minho em casa com menos um jogador contra a equipa do Vitória, vem de uma boa vitória no Nacional num jogo em que o resultado é um bocadinho mentiroso, o Braga fez para merecer, a vitória é justa, mas o 3-0 é um resultado demasiado pesado, na minha opinião, para o Nacional. Empatou fora de casa também contra o Gil, mas há aqui um dado interessante, na minha opinião. O Braga em casa tem resultados interessantes. Venceu contra o Rapid, venceu o resultado, foda-se, o Braga em casa. O Braga nas competições europeias tem feito resultados interessantes, empatou contra o Rapid, mas venceu em casa, venceu o Servette na Suíça também num jogo difícil, depois de um jogo muito fraquinho em casa, e depois teve aquela eliminatória mais fácil, que agora não me lembro contra quem é que foi, que resolveu bem nos 2 jogos. Parece-me um modo um bocadinho especulativo a mais, estamos a falar de campeonatos muito dispares, difíceis de precificar. O do Braga a 1.51, eu acho que acaba por ser justa, acredito que é um modo justa, mas sinceramente não me meteria muito por aqui. Portanto, maltinha, por hoje é tudo. Já sabem, se gostam deste conteúdo, metam like no vídeo, comentem e subscrevam o canal, comentem, digam-me como é que foi nos comentários, como é que foi esta quarta-feira da Liga Europa, que parece-me ter sido, se calhar, um bocadinho complicada para muita gente, pelo que eu fui percebendo. Acho que podia dar para dar a volta em alguns jogos. Nós demos a volta no jogo do Porto, por exemplo, e depois eu não trabalhei mais nada, fiz só uma entradazita depois no jogo do Arsenal para a Taça da Liga, igual à que fiz do Chelsea, não quis partilhar, parecia um modo um bocadinho mais arriscado, gostei mais do Chelsea ontem, mas fiz igual, o over 1.5 nas duas partes, no Arsenal Bolton. E o Arsenal venceu 2-0 na primeira parte, se não estou em erro, e depois ficou 5-1, ou uma coisa assim do género. Portanto, maltinha, por mim está feito. Já sabem, like no vídeo, comentem. Somos 944 subscritores. Vamos arrancar. Este é o foda-se. Este é o Bom Dia Boas Apostas 69. Não por cima. Número assim, meio coisa. Vamos tentar chegar aos 950, pelo menos este vídeo, e até ao final do mês de setembro. Maltinha, há muita gente a ver que não é subscrita, por favor, estamos quase nos 1000, isso era um marco extraordinário para o que nós temos feito aqui no YouTube, ok, maltinha? Muito obrigado a todos, já sabem, craque das camisolas é quem me anda a vestir ultimamente, e eu ando muito bem vestido. Links no Instagram e do site dele na descrição. Falem com ele no Instagram, usem o código BIGMAC para terem desconto.
na camisola, ou nas camisolas que vocês queiram comprar, camisolas top de tudo e mais um par de botas em todas as merdas que vocês possam imaginar. E Bet7, criem conta na Bet7 para ter 100% de bónus até 250€ no vosso primeiro depósito e 77 free spins. Já sabem, Bet7 casa com o melhor cash out e Bet Builders, que é fazer várias apostas no mesmo jogo, é extraordinário. Maltinha, muito obrigado a todos. O link da Bet7 está no comentário fixado. Muito obrigado a todos e até o próximo Bom Dia, Boas Apostas.